O versículo 9 de Judas se refere a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve que lutar ou disputar com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não é descrito. Judas capítulo 1, versículo 9 diz: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou pronunciar juízo infame contra ele, simplesmente disse: O Senhor te repreenda. Mas antes de continuarmos com o vídeo, te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber mais vídeos bíblicos descomplicados como esse. Este evento ocorre apenas em Judas, e a pergunta natural que surge é: de onde ele obteve essa informação? Alguns dizem que a informação foi transmitida pela tradição. Isso pode ser verdade ou não. Não temos conhecimento definitivo do motivo da disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Uma das hipóteses de Satanás querer saber o local da morte de Moisés é para que pudesse construir um santuário lá. Então, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel tentaria preservar o povo dessa forma de idolatria mantendo o local de sepultamento em segredo. Daniel 10 versículo 21, menciona a posição de Miguel como guardião da nação de Israel. Contudo eu, Gabriel, te farei saber o que está escrito no registro da verdade. Não há ninguém que se mantenha firme comigo nessas hostes espirituais adversas, exceto Miguel, o príncipe de vocês. A simples menção do nome Moisés evoca diferentes imagens nas mentes das pessoas. A morte de Moisés é envolta em algum mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não enfraqueceram, nem sua força se foi. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para próximo do Senhor. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá Quedes. Ele liderou os israelitas até a divisa de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar. No final da vida de Moisés, Deus deu a ele um vislumbre da terra pela qual ele havia saído do Egito. Moisés subiu ao Monte Nebo, nas planícies de Moabe. O Monte Nebo tem uma elevação no cume de 1.371 metros. Não há muitos homens de 120 anos que conseguem subir uma montanha a quase 1.500 metros de altura e vivem para contar a história. No entanto, Moisés conseguia. Ele fez isso escalando. Não havia trilhas o suficiente para Moisés, e ele não precisava de uma de qualquer maneira. Se você está se perguntando em que condição ele estava, a façanha irá lhe dizer. Ele sabia que iria falecer, pois Deus lhe disse isso. E Deus já havia designado outro homem para ser o conquistador da terra prometida, Josué. A pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Moisés podia dar cada passo na encosta com leveza nos ombros. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto Moisés apreciava sua vista da terra prometida, uma propriedade onde ele nunca poria os pés, e talvez isso era o que ele mais esperava. E foi isso. Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Moisés faleceu sozinho, mas em paz. O relato de sua passagem está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte é uma maneira de colocar as coisas em uma perspectiva adequada, não é? Que maneira de viver! Com 120 anos e sem precisar de óculos. 1 século e 1/5 e sem precisar de muletas. Moisés nunca ficou sentado numa cadeira de balanço. Como os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu falecido líder? Seu trabalho entre eles mexeu com suas emoções a tal ponto que levou um mês inteiro para eles lamentarem sua partida depois que ele os deixou. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. Isso é uma verdade em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o enterro.
E assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre toda a notável carreira de Moisés. Deuteronômio 34 versículo 6, diz: "E o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura." Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente sepultou. Você percebeu isso? O Senhor então ocultou o túmulo. O que o fez fazer isso? Porque a sepultura teria se transformado em um santuário. Eles ainda estariam subindo o Monte Nebo hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo vários passeios, e talvez até mesmo operando em um teleférico lá em cima com uma grande faixa proclamando o local de sepultamento de Moisés. Então foi escondido. E isso é tão crucial para o Senhor que até mesmo provocou um confronto entre anjos. Mas o ponto importante é este. Mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele a quem Deus usará para lançar Satanás para fora do céu, ainda assim ele não presumiu falar repreensivamente com aquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão para Deus. Apocalipse 12 do versículo 7 até o versículo 9, relata: "E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos." Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo lutador que combate em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo de mais alto grau. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros. Enquanto Miguel é representado nos 3 livros como contendendo, resistindo ou se opondo a espíritos malignos e principados. Pensar no arcanjo Gabriel implica na pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel nos é apresentado pelo profeta Daniel. Miguel recusou-se a julgar. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão coincide com Zacarias 3 versículo 2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Zacarias 3 diz: "Então me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda." Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca é destinada a retirar a força, propósito ou valor de um indivíduo. A força do arcanjo Miguel não estava em disputa, como a última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse 12 versículo 7, quando Satanás é lançado do céu. Então, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo Miguel, o arcanjo, não enfrentou o inimigo por autoridade própria, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerava seu ofício e posição com reverência. Satanás havia sido criado como a mais alta criatura. Esta é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar até mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador. Ele nunca cometeu um erro e nunca teve uma falha.
Tudo o que ele faz está correto. Portanto, você e eu podemos confiar nele. Mas será que realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando as pessoas forem chamadas a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Você disse, Senhor, Senhor, mas não fez o que eu ordenei. Cada um seguiu o seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Em conclusão, o relato intrigante sobre a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, encontrado no versículo 9 de Judas, oferece uma visão única e misteriosa na Bíblia. Embora a razão dessa disputa não seja explicitamente revelada, algumas teorias sugerem que Miguel pode ter protegido o local de sepultamento de Moisés para evitar a idolatria por parte dos israelitas. A morte de Moisés, por sua vez, é descrita como um momento de transição marcante. Deus pessoalmente sepultou Moisés e ocultou seu túmulo, impedindo que se tornasse um local de adoração. Essa ação divina levou a um confronto entre anjos, destacando a seriedade de preservar a pureza da adoração. A figura do arcanjo Miguel, apresentada nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse, ressalta sua posição como um guerreiro espiritual que luta contra forças malignas. Sua submissão total a Deus é evidente, mesmo em confrontos diretos com Satanás. A força de Miguel não está em sua autonomia, mas em sua obediência reverente à vontade divina. O texto também destaca a importância da submissão à autoridade divina em contraste com a rebelião de Satanás. A lição central é a necessidade de reconhecer a soberania de Deus, confiar em sua autoridade e evitar seguir caminhos próprios, ilustrando a queda da humanidade quando ela se afasta dos princípios divinos. Portanto, ao refletir sobre esses eventos e personagens, somos desafiados a cultivar uma submissão reverente a Deus, reconhecendo sua autoridade como Criador e Senhor, e a evitar a tentação de seguir nossos próprios caminhos. Que Deus possa abençoar fortemente sua vida e de sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Até a próxima. Paz e graça.